Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral e a análise real. Muito bem, então durante a última aula nós falamos sobre o espaço contínuo dos reais, falamos sobre como que ele é formado de vários conjuntos, a saber o conjunto dos números naturais, o espaço contínuo dos números reais é formado pela união do conjunto dos números naturais, união com o conjunto dos números inteiros, união com o conjunto dos números racionais e união com o conjunto dos números irracionais. Muito bem, falamos sobre algumas características, né, durante a última aula, acerca do espaço contínuo dos reais, em comparação com o espaço discreto dos números inteiros. E agora vamos falar sobre limite e continuidade de funções. Então, vamos considerar aqui um gráfico em duas dimensões, com aqui x e f de x e x. Então, a origem desse sistema de duas dimensões, f de x e x. E nós temos então aqui como exemplo uma determinada curva ao longo desse espaço de duas dimensões. E aqui, com relação a essa determinada curva, nós podemos considerar aqui o ponto P relativo ao domínio da função f de x e um valor na imagem, essa imagem contida no contradomínio da função f de x. Então, aqui nós temos f de p, f de p. Letra P aqui indicando um ponto do domínio e f de p um ponto da imagem imersa no contradomínio da função. Então, nós vamos considerar aqui ainda um outro ponto no domínio, ponto A, e um ponto B. Então, nós temos aqui f de A e f de B. Muito bem, então nós podemos definir o limite dessa função. O limite dessa função f de x para x tendendo a p por valores maiores do que p, ou seja, esse p com sobreíndice mais indicando valores maiores do que p. Então nós estamos se aproximando a partir de b, aproximando do número p, a partir de valores maiores do que p. Vamos tentar aqui a partir de valores maiores do que p. E então esse limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores maiores do que p, então nós estamos percebendo nesse caso que a medida ao longo do eixo x, ao longo do domínio, à medida que o ponto se aproxima de p, então nós temos aqui na imagem, ao longo do eixo vertical, nós temos f de x se aproximando do mesmo modo de f de p. Então nós temos como limite aqui f de p. Vamos então analisar o limite da função f de x quando x tende a p por valores menores do que p. Então esse menos, como sobreíndice, indica que o limite ocorre a partir, passando pelo A, se aproximando de P. Então isso aqui visualmente nós percebemos no gráfico em duas dimensões, que aqui também nós temos como limite na imagem f de P. Então nesse caso,
em que nós temos um limite a partir de valores maiores do que P e um limite a partir de valores menores do que P, e nós percebemos que o resultado é o mesmo, então nesse caso podemos escrever assim: limite de f de x, quando x tende a P por valores maiores do que P, sendo igual ao limite da mesma função f de x, quando x tende a valores menores, tende a P por valores menores do que P, a partir de valores menores do que P. Então aqui nós temos f de P. E então logicamente, do ponto de vista da análise real, que então nós podemos definir um limite de f de x quando x tende a P, e isso é igual a f de P. Então esse limite é definido de que forma? Esse limite é definido, o limite de f de x quando x tende a P, ele é definido, bem definido, quando os limites a partir de valores maiores e menores em relação a P no domínio geram o mesmo resultado. Então aqui limite de f de x quando x tende a P a partir de valores maiores é igual a f de P, e limite de f de x quando x tende a P a partir de valores menores também é igual a f de P. Então, nesse caso, uma vez que isto é verdade, porquanto admitamos que esta igualdade é satisfeita, então nós podemos, por fim, e portanto, estabelecer por consequência o limite de f de x quando x tende a P como igual a f de P. Vamos verificar um caso em que não é possível estabelecer esse limite absoluto. Vamos cuidadosamente verificar uma situação onde nós não podemos definir esse limite absoluto. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente, apresentando o outro caso no qual nós não podemos definir o limite absoluto. Muito obrigado a todos.